Salve meus amigos, salve minhas amigas, sejam bem-vindos ao PodFarm Podcast, o seu podcast de saúde, empreendimento, de gestão. Aqui quem fala é Lucas Bento, ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulha. E aí, Cris, como é que você tá? Olá, sejam bem-vindos a mais um PodFarm Podcast. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, PodFarm Podcast. E, lógico, agradecer aos nossos patrocinadores, Claro. né? Drogaria Santa Maria, que nunca nos abandona, e Contabilidade do Amori. Inclusive, imposto de renda tá aí, né, Lucas? Uai, tem que declarar porque o leão é feroz, ele come Com uma margem mesmo. certeza. E para você que quer inovar, ter um novo automóvel, a gente tem a G-Motors, que tem vários planos para vocês, para te ajudarem, e ótimos modelos e ótimas Isso. oportunidades. Quem tá buscando consórcio, um financiamento, a G-Motors tem ali também um precinho camarada para você que tá buscando seu automóvel novo. Pra essa entrada aqui de meio de ano, né? Já vamos começar um semestre novo, já estamos chegando no finalzinho de semestre. É a hora, gente. Com um carrinho novo, vai lá na G-Motors e confere os preços. Com certeza. E hoje nós estamos... Gente, a gente tá muito chique hoje. Nós estamos com uma empreendedora com mais de 16 anos de experiência na área de tecnologia e inovação. Ela é a fundadora da Adapt Web Tecnologia, uma empresa especializada em ferramentas de gestão e inteligência de dados. Com vocês, Etienne Rocha. E aí, Etienne, como é que você tá? Tudo bem? Uau, seja muito bem-vinda. Adoro essa introdução, viu? Eu agradeço, viu? Tô muito bem, agradeço muito estar aqui na presença de vocês. Que honra poder fazer parte aí do PodFarma Podcast. Muito obrigada por ter aceito o isso. nosso convite. A gente tá ficando chique esses negócios desses nossos convidados aqui. Então, estão deixando certeza. a gente com assim... Nós vamos ter que melhorar nosso currículo, Cris. Tá difícil. Tá difícil, hein? Não Hoje sei, é não. uma área que acho que a gente vai aprender bastante, né? Porque sobre empreendedorismo sempre são coisas que ativam pra gente melhorar até nos nossos empreendimentos. Sim, a gente tá com a Etienne até pode falar sobre isso. A gente tá com um modelo de gestão muito novo, né? Pós-pandêmico, que precisou ser inovado durante esse período. O que você notou, assim, dessas diferenças e tal? Olha, eu acredito, assim, que tudo que eu tenho visto, né, são 16 anos que a gente trabalha e, assim, tem um elo com farmácias, né, até gostaria de fazer esse link antes, né, e o motivo da minha alegria de estar aqui com vocês hoje, né, até porque toda a nossa base de gestão começou muito em redes de farmácia, hoje a gente atende mais de 35 redes de farmácia, Nossa Senhora. Então a gente tem 8.300 unidades no Brasil que a gente atende diretamente, então é muito bacana poder estar aqui falando com vocês sobre gestão e sobre farmácia, também sobre saúde, enfim, tudo isso, tá? Mas quando a gente fala um pouquinho sobre modelos de gestão, com certeza já estava vindo, né, em um processo de mudança bastante grande. Até porque as empresas de tecnologia, agora eu vou falar um pouquinho da influência delas dentro de modelos tradicionais de gestão. Elas vieram e começaram a trazer muitas tendências de inovação, de formas, de cultura corporativa, aquela coisa dos ambientes leves, etc. E veio fazendo essa mudança. Quando nós tivemos a pandemia, a gente percebeu o seguinte, uma aceleração. Então, aquilo que estava vindo, que a gente mais ou menos imaginava que aconteceria em 10 anos, em 5 anos, deu uma bela de uma compactada. E aí, começou-se, eu acho que, assim, um desafio muito grande para todo mundo que tinha modelo de gestão tradicional. Porque, às vezes, tinha muitas pessoas que estavam ali naquele modelo de gestão e não pensava, ou talvez não tinha essa sacada que precisava ter uma mudança. Então, foi aquele momento que pensou, olha, eu preciso mudar em algo. Então, assim, acelerou muito e não foi pouco. Eu falo assim, muita gente ficou para trás. Não é porque a pandemia prejudicou, mas porque a pessoa não se adaptou tão rapidamente a um novo modelo de gestão, viu? Com certeza. A pandemia trouxe justamente isso, né? Você não poder estar presente e estar distante, às vezes, não é tão fácil assim. Então, a gente ter empresas que gerem esse auxílio é muito importante. Acho que vocês fazem muito isso, né? Não, com certeza. Quando a gente fala no viés de tecnologia, a gente fala muito sobre trazer eficiência, né? E a eficiência, porque eu falo que a tecnologia ela é uma camada, porque a eficiência ela passa também pelas pessoas. Então, por isso que a gente fala muito tecnologia e falamos também muito de cultura, porque a transformação dentro das corporações, ela passa por pessoas, né? E a transformação corporativa, né, todo esse viés de transformação de modelo de negócio e a parte não presencial é uma questão de cultura, né? E é uma coisa que eu falo muito, porque eu gosto muito de livros e tem um livro que eu particularmente gosto muito, que é Reinventando o Seu Negócio, e que ele, há muitos anos atrás, já falava para os gestores que, olha, você tem que, de tempos em tempos, acabar com o seu modelo de negócio. Mas não é acabar que você vai acabar com o seu negócio, mas repensar, remodelar e pensar em todas as proposições que faria o seu negócio agora a parar de faturar. Porque é nesse posicionamento que você, com certeza, já adianta os problemas. Então, quem, na hora da pandemia, que precisou fechar as lojas, com certeza nunca parou para pensar que isso poderia acontecer uma vez na vida. Então, assim, esse não presencial e como digital
fortaleceu e como a tecnologia ela explodiu, né? Era uma coisa que já estava dentro desse viés de tendência, mas que foi interessante, assim. E você é daqui de Alfenas mesmo? Eu sou natural de Campinas. Ah, sério? Aí eu vim para Alfenas com a minha família, estudei ciência da computação aqui e permaneci aqui mesmo empreendendo. Entendi. E como é que nasceu a AdaptWeb? A AdaptWeb, assim que eu formei, há 16 anos atrás, não tinha empresa de tecnologia aqui. E eu tomei essa decisão de não ir para um grande centro, porque era muito natural formar-se na área de tecnologia e as grandes oportunidades estavam em capitais, como BH, São Paulo. E eu decidi estar aqui. Eu gosto muito dessa cidade, né? E naquele momento, a minha única forma de permanecer aqui e fazendo aquilo que eu estava, né, naquele momento, né? Eu sou apaixonada por tecnologia, eu falo de tecnologia para todo mundo, ensino para quem quiser aprender, porque eu falo assim, é uma coisa maravilhosa. E aí eu falei, vai ser empreendendo. E comecei a AdaptWeb. No início, nós passamos por várias fases, né? E no início a gente trabalhava muito, há 16 anos atrás, muita questão de desenvolvimento de websites. Então a gente se especializou, era um computador, uma mesa, eu e meu marido também formado em ciência da computação. Foi assim que nasceu a AdaptWeb. Nossa, com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem, gente. E assim, sem referência, assim, eu falo que a referência de empreendedorismo minha é a minha mãe, mesmo ela sem empreender de fato em negócio, mas pela forma dela lidar ali com a questão do familiar, mas assim, sem referências, sem nunca ter empreendido, sem ter, sabe? Então Você foi tem um realmente parente realmente empreendedor ali? Nada. Sim. Ô, Lucas, e hoje o nosso quitute é diferente, é um lugar que eu gosto muito, fica ali no centro. Gente, hoje é da Nice Sorvetes. Pra quem não conhece, aqui em Alfenas, fica pertinho da rodoviária. Nossa, quando eu trabalhava no centro, eu comia tanto lá. Nossa, minhas filhas adoram. Muito gostoso. Nice, muito obrigada, TT. Ninis, desculpa, Ninis, muito com Nice. Ninis, TT. Gente, aí, a nossa boninha aí, que é isso? Ninis, muito obrigada, muito viu? obrigado, pessoal da Ninis Sorvete. Que Coronel chique Laurindo isso. Ribeiro, número 70. Fica no outro calçadão lá, tá? Do lado da Drogazil, que fica ali na esquina, só dá uma chegadinha pegar, lá. Não vou resistir, Pode. gente, mas é o melhor esse daqui, viu? Ai, Já pega um pra mim aí certeza. também, Nossa. Cris, fazendo um favor. Se eu conseguir. Que minha nutricionista não assista a esse programa. Mas é leve, é leve. Mas, Etilene, e aí vocês começaram com essa confecção de websites, né? Você falou que 16 anos atrás, e que era algo que realmente estava necessário, né? Porque já estava nascendo essa posição. A gente tinha passado pelo boom da internet. A internet iniciado, com certeza. Hoje vocês estão com a confecção de websites ainda? Não? Como é que foi? Então, vamos contar só um pouquinho dessa evolução e como que a gente chegou a tantas unidades de drogarias, inclusive, né? Quando a gente começamos com websites, só que a gente também, né, por trabalhar com desenvolvimento, a gente fazia sistemas sob medida. Então, era como se fosse um ateliê mesmo, né? Uma área de confecção, exatamente. O que você pedia, a gente fazia desenvolvimento, tá? Então, a gente fazia os websites, que tinha esse boom de fato, viu, Lucas? E depois, quando alguém chegava e pedia algum sistema, a gente fazia o desenho do sistema. Hoje, nós ainda fazemos websites, a gente tem uma divisão da empresa que cuida, só que já são websites com uma estrutura, ele fala assim, ele é bem estruturado, ele tem uma visão, assim, de resultado muito grande. A gente aplica um conceito muito grande de resultado, ou seja, hoje o website não é visto como antigamente. Antigamente, o website ele era visto como um cartão de visita virtual. Hoje, ele é uma ferramenta do negócio, ele é um vendedor 24 horas. Então, quando a gente vai planejar, projetar um website, nós temos que pensar no público, a maneira, qual o objetivo, o que você quer e medir isso de forma constante para saber se ele está dando o retorno necessário. Mas ele é uma ferramenta imprescindível para qualquer tipo de negócio, para gerar oportunidade, não simplesmente para ter, tá? Porque realmente o posicionamento do digital hoje, ele precisa ser muito bem programado para você atingir o seu cliente, né? E como é que você chegou nesse mercado de farmácia aí? Conta um pouquinho pra gente. Então, e aí neste meio tempo, quando a gente desenvolvia sistemas específicos, olha que interessante, nós fomos procurados por uma rede que não era de farmácia, era uma rede de móveis e que tinha diversas lojas e que precisavam fazer compras coletivas. Então, diversas lojas aqui no sul de Minas, e eles queriam um sistema, porque até então eles faziam daquela maneira, vamos dizer assim, manual, ligando o que você precisa para compor o estoque.
E a gente desenhou essa plataforma de compras. E essa plataforma de compras, ela ficou extremamente eficiente. E nós fomos procurados por uma rede, inclusive uma das primeiras redes aqui da cidade, que foi fundada pelo Bento Eugênio, e nós colocamos lá também. Então, foi a primeira rede que utilizou a nossa plataforma o que é um portal de compras. Aí nós começamos e permanecemos ali. E aí entra o lado que a gente ainda, vamos dizer assim, a gente não era empreendedor, nós éramos técnicos de tecnologia, porque é muito diferente. Porque quando você ama o que você faz, gente, você faz. Eu programava até 4 anos atrás, eu amo programação. Só que uma coisa é programar, outra coisa é empreender. E aquilo que você falou, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes, sobre gestão, né, como que isso transforma negócios. Então, naquele momento a gente colocou, alguém nos procurou e a gente colocou em mais uma rede. E aí foi a primeira rede de drogarias que a gente colocou. Então, assim, ele surgiu assim e permaneceu. Quando alguém pedia, a gente tinha. Um comentava com o outro e a gente tinha. Mas não era nada que a gente trabalhava comercialmente ou algo disso, com ações, como a gente hoje vê que o empreendedorismo é uma coisa muito mais viva, né? E a partir daquele momento, depois de muitos anos, isso eu tô falando lá em 2008, 2009, tá? É um tempinho bom. Um pouquinho só, né? Pra gente também não ficar entregando muitas coisas, né? Então, assim, naquela época, a gente foi fazendo e fazia muito sobre isso, sabe? Sobre alguém perguntava, a gente ativava a plataforma e tudo mais. Depois de pelo menos uns 7 anos, 8 anos, olha que demorou muito, viu? A gente foi um apaixonado raiz ali dentro da área de programação. Eu comecei a visitar as redes e entender que as necessidades não eram sobre compras apenas. Eu cheguei numa rede e vi que eles utilizavam 7 softwares diferentes. Um para fazer gestão financeira, um para fazer a gestão de compra, que era o meu. Só que aí eles utilizavam um outro sistema para fazer a parte de gamificação das lojas. Aí eles utilizavam outro sistema para RH. Eles utilizavam um sistema para universidade. Enfim, eles utilizavam, gente, muitos sistemas. E eu olhei aquilo com a minha mente já de programadora, estrategista, porque eu falo que todo programador é um bom estrategista, eu falei, por que isso? E aí eu comecei a pensar, porque eu já tinha um sistema financeiro, etc. E aí eu comecei a criar o que hoje é o GR Pro, né, que é a nossa plataforma de eficiência operacional, e hoje ele conta com mais de 30 soluções unificadas. Então, a gente entendeu que a necessidade do cliente né, que hoje a gente tem isso muito dentro do nosso DNA e da nossa cultura corporativa, que é realmente de customer centric, né? Mas foi realmente ir lá, entender a necessidade e trazer. Então, foi nesse formato que hoje nós estamos com essa plataforma que faz que hoje é uma das principais que nós temos lá, os principais produtos. Eu sou bem leiga nessa parte, para ser sincera, mas então é uma plataforma que ela já vai ter tudo e você só vai dar aquela cara para cada cliente. Hoje dá aquela maquiada. Exatamente. Ela é uma plataforma 100% personalizada, tá? Para cada uma das redes. Por quê? Quando a gente pensa em franquias, que a gente atende agora bastante franquias, a gente saiu do viés da farmácia, a gente saiu um pouco na parte estratégica, realmente comercial, tá? Porque, e a gente tá com muitas franqueadoras que até têm unidades fora do Brasil. Então, quando a gente fala nesse sistema, uma rede, uma franqueadora, ela tem, vamos dizer assim, a gente tem que trabalhar muito essa imagem dela com seus associados, seus franqueados. Então, personalizar a plataforma se torna a parte fundamental para que a imagem dessa franqueadora ela seja fortalecida. Então, a gente tem hoje franqueadoras que têm, por exemplo, 30 unidades, mas eu tenho franqueadoras com 1.300 unidades. Nossa e quando essas unidades acessam esse portal da franqueadora ou da rede, está acessando a plataforma da rede. Então, cria uma conexão, um elo maior, e a gente consegue trabalhar essa questão de imagem também da rede, além de levar toda a questão de eficiência para a operação. Isso, com certeza. E também faz com que o franqueador ele consiga ter o controle do que os franqueados estão fazendo, né? Porque na franquia, a franquia é esse modelo um pouco mais centralizado, né? Vamos dizer assim, do que numa rede. A rede, ela permite um pouquinho mais de liberdade. Liberdade, diferente. Quando a gente fala de rede associativista, que é uma das modelagens muito comum para a rede de drogarias, muito comum, tá? E tem as franquias. A rede associativista, um lojista independente, e aí eu gosto muito de falar, porque eu acompanhei, gente, eu falo assim, esse boom de redes de drogarias, mais de 12 anos, né? 15 anos, acho que tá dando uns 15 anos pra fazer. Se fizer as contas direitinho, é porque eu não fico muito grudada nessas datas, gente, até para não ficar prejudicando a gente. Né? Mas, assim, é muito tempo que vem evoluindo. E o que acontece? Hoje, o mercado em si, ele está fazendo com que as unidades, elas estejam aliadas a alguma marca. Ela não consegue sobreviver ou não sobreviverá por muito tempo sem estar aliada a alguma imagem, a uma marca, alguém que tenha um poder de compra melhor, etc. Entendeu? Mas é nesse sentido que funciona. Aí a associação, ela tem uma liberdade maior. Porque
porque você se associa, né? Tem todas as condições daquela grande marca que trabalha para isso, trabalha para correr atrás. Nossa, trabalha muito. Falo que uma rede, gente, trabalha muito. Uma franqueadora também trabalha muito, entrega muito para as unidades, né? E a unidade, e a franqueadora ou a associação, por sua vez, tem que ter essa visão de como que está seu associado, né? A jornada dele, se ele está evoluindo, se ele está, né, conseguindo, né, atingir os objetivos junto com a associação, né? Ou com a rede, enfim, com a franquia. Entendi. E, Etienne, você falou que quando você começou, você era mais técnica da computação do que gestora, empreendedora propriamente dita. Como é que foi essa transição para você entre a técnica e a empreendedora, a gestora? Gente, que pergunta capciosa. Eu sou das perguntas difíceis. Bem capciosa, né? Porque é legal que faz a gente refletir aqui, sabe? Isso é bem interessante, sabe por quê? Porque muitas faculdades formam excelentes técnicos e eles caem no mercado de trabalho e hoje existe esse boom de empreender, cai no empreendedorismo e, assim, infelizmente não tem sucesso, existe uma frustração muito grande e, às vezes, a questão é justamente esse... Sabe? Esse momento. Mas o que... Porque na faculdade não ensina isso. Tá? Só a parte técnica. É técnica. Se você se formou farmacêutica, você vai ser uma excelente farmacêutica, não uma excelente gestora. Não tem nada a ver, né? Então, foi interessante. Bom, o que aconteceu foi assim. A gente estava vindo, gente, maravilhosamente apaixonado com tecnologia, com desenvolvimento, com linha de código. Adoro uma tela preta cheia de letrinha colorida. Nossa, Deus me livre. Maravilha. Você fica tem ali. É uma delícia. Pra tudo. E olha que na área de computação é bem esse viés mesmo. Viu? Pessoas que não gostam muito de pessoas. Eu sempre gostei, tá? Gostei muito de pessoas, adoro. Eu dei aula há muito tempo, dei 10 anos de aula. Então, assim, na aula de computação. Então, eu gosto muito disso, sabe? De pessoas, de ensinar. Eu gosto de ensinar. E aí, o que aconteceu? Eu senti acho que foi um momento de desconforto. Sabe aquele momento, tipo assim, parece que poderia ser melhor, parece que tá faltando alguma coisa. Só que eu não sabia o que era, como eu não tinha as referências, como eu ficava muito focada na parte operacional. E esse é um grande problema. Que eu falei assim, se eu tivesse descoberto isso antes, eu com certeza... Teria saído antes. Então, assim, qual que é o grande problema de empreendedores que não conseguem, às vezes, alcançar um maior objetivo? Eles ficam muito presos na operação. O prender na operação faz com que ele não desligue. É como se fosse dois motores, sabe? Se ele não desligar a operação ou diminuir o ritmo da operação, ele não canaliza a parte de gestão, porque gestão é estratégia, é uma outra linha de pensamento, é o pensar do lado de fora, é você correr por fora do negócio e enxergar as oportunidades. Como que aconteceu? Eu senti um desconforto, eu gostava muito de programar, então eu fiquei num momento realmente de impasse, uma transição, e eu comecei a ouvir muito podcast. Então, eu falo que podcast, já tinha dito, podcast mudou realmente a minha maneira de visualizar, de ver as coisas. Porque como não tinha referências perto, e eu gosto muito de aprender é uma coisa que eu gosto muito, eu comecei a ouvir muito podcast, mas eu ouvia muito, gente. Eu ouvia, assim, era uma coisa insana de tanto podcast que eu ouvia. E, geralmente, os podcasts que eu ouvia era resumo de livros para empreendedores. Então, eu ouvi muito esses resumos de livros e, a partir daquele momento, porque não existe mudança, gente, sem ação, né? Então, teve que ter uma mudança de comportamento. E foi nesse momento que eu comecei a ter ações para que eu pudesse mudar a minha forma de conduzir negócio, entendeu? Aí eu comecei a fazer muita imersão, muito curso. Saí realmente, sabe, da programação. Eu decidi, foi um dia que eu falei, olha, eu não programo mais. Hoje eu sento com os meninos, adoro, eu vou, a gente alinha, conversa, já passo o algoritmo pronto, já falo, já conecto o cliente, já desenho a lógica, já entrego prontinho para os meninos. Mas eu tomei uma decisão que eu não iria programar mais. Então, aí eu realmente sinalizei dentro de mim, primeiro, que eu acho que você transitar de operacional para gestão é uma mudança interna, né? Com você certeza. tem que decidir e falar assim, não, eu vou fazer gestão. Não, ainda mais quando você está acomodado naquele negócio. Você foi formada como técnica, você não foi formada como gestora. Então, você estava acomodado com o sistema operacional, aquela questão ali de programar. Você não queria... Não tinha essa questão, não saiu da faculdade super assim. Confortável, né? Você tá super confortável ali, né? E aí, o que você tá notando, assim, nesses seus 16 anos de experiência, que tá mudando no mundo, assim, e que os gestores ainda não estão conseguindo se adaptar? Tanto no mercado de farmácia, né, propriamente dito, quanto no mercado geral. Eu vou falar no mercado geral. Esses 3 primeiros meses do ano, eu participei de 5 imersões, porque eu falei, eu preciso oxigenar. Porque eu converso com gestores todos os dias. A gente tem 70 gestores, né, que são gestores de grandes franqueadoras, redes e de outros negócios bastante grandes. E eu gosto de conversar com eles para entender realmente as dores reais.
E eu tive que oxigenar, porque querendo ou não, gente, depois que você passa um tempo só ouvindo um pouco do mês, você fica numa bolha. Essas imersões que eu fiz no início do ano me mostrou uma coisa. Eu fui para aprender gestão, aprimorar. Porque eu falo que a gente também tem que ligar, para ser um bom líder, você tem que ser um pouco humilde, você tem que entender que você precisa estar sempre aprendendo, né? Com certeza. Então isso é super importante, tá? E quando eu fui buscar sobre gestão, eu pensei que eu ia ouvir, gente, estratégia, gestão, venda, digital, inteligência artificial. Eu só ouvi uma coisa, eu ouvi cultura corporativa. Pessoas. E isso eu não estou falando, assim, das imersões que nós fizemos. Nós, assim, a gente teve a oportunidade de ter CEO da Delivery, da Ambev, né, pessoas de time de People, Head internacional de People, mostrando como que trabalhar ou dar atenção num viés de gestão. Porque quando a gente fala gestão, a gente fica pensando em número, tá? Vou falar o que naturalmente vem na nossa mente. Muito número, planilha, vem a parte financeira, vem a parte geralmente de comercial. Mas a gente, às vezes, deixa esse viés, às vezes, num plano secundário. E é ele que realmente tem feito a diferença em grandes corporações. Então, o que eu notei, tá? Né, dentro nesse ano ainda, embora a gente esteja no momento de boom de inteligência artificial, pessoas passou a ser o centro de tudo que a gente fala sobre gestão, tá? Então, assim, essa para mim é a grande mudança. Entendi. E lá na Adapt, vocês mexem com a parte do marketing também ou não? Não, a gente teve um momento que falamos um pouco de marketing, tá? Mas assim, a gente fala de marketing, mas não mexe com nada de marketing. A gente teve um momento da história da empresa que a gente, até por conta do próprio mercado, porque o mercado ele modula muita gente, a gente pivota, verifica se funciona ou não. Mas teve um momento que a gente operou uma agência digital e depois a gente saiu da agência digital porque a gente entendeu que a nossa essência é tecnologia. E hoje nós somos uma plataforma de negócios orientada à gestão, que a gente leva tecnologia para mudar essas gestões. Tem muita resistência ainda das empresas a aderir a isso? Você está falando as plataformas, porque gera uma facilidade muito grande, né, no dia a dia. Na verdade, não. O que existe, eu acho isso bem interessante da gente falar, toda vez que existe qualquer tipo de crise, existe na área de tecnologia, existe um volume extraordinário de trabalho. Porque é na crise que o empresário, ele é como eu falo assim, ele liga o pit stop, ele entra no pit stop. Porque se ele tá tudo bem, ele não quer mexer. Aquela velha que não é correta, tá? Aquela velha máxima que eu falo assim, que time que tá enganando não mexe. Mexe, você tem que olhar. Principalmente se for o Flamengo, a gente tá ganhando. Se o Flamengo aí tava ganhando, agora não tá. Mas graças a Deus tá voltando. Tá voltando? Graças a Deus. Time que tá ganhando, olha, observa e mexe. E quando entra em processo de crise, é natural, todo mundo começa a olhar e falar, mas o que eu não fiz ainda, o que eu preciso fazer? Então, na área de tecnologia, tem uma adesão muito grande. Tecnologia é algo, assim, que tá sempre sendo buscado. E o mais interessante é que, por mais que hoje a gente aborda, a gente conversa com muitas corporações, todas elas têm alguma coisa. Todas elas sempre têm alguma coisa. Mas eles sempre estão procurando algo mais eficiente, algo que faça eu gerar mais resultado ou que me dê respostas mais rapidamente. E assim, então você já está vendo que está tendo esse movimento realmente para o digital, né? Para essa busca de softwares. Mas como é que as pessoas estão aderindo a isso? Elas estão indo diretamente às empresas ou então como é que está sendo essa questão? Olha, em relação à adesão ali dos softwares, é tudo no digital. Hoje, para você ter uma noção, a gente atende empresas de todo o Brasil e eu não piso em nenhuma delas, tá? E o que acontece? A gente faz todo o processo que a gente chama de inside sale. Então, assim, a busca, geralmente, o que eles fazem, tá? Eles todos os gestores de alta performance, eles nunca estão parados em busca de conhecimento. Então, quando eles percebem que existe uma mudança, eles rapidamente buscam algo que atenda essa mudança, que seja inovador, que realmente se traga a eficiência. E aí, eles vão no digital para fazer toda essa validação. Não adianta, eu falo que é no digital que tudo acontece, não existe mais presencial. Hoje a gente conversa com gente, tudo quanto é lugar, às vezes até em outras línguas, mas é tudo virtual e é nesse ambiente que a gente faz negócios, tá? Todo o nosso time lá e todo o nosso processo, ele acontece dentro de um formato site sale. Mas e para aqueles produtos que ainda realmente necessitam desse contato físico? Tipo, muito. Por exemplo, eu acho que assim, eu tenho uma visão seguinte, tipo, de farmácia, sabe? Farmácia produto físico, isso, é diferente de prestação de serviço. Prestação de serviço. E assim,
Você não vai querer, pelo menos eu vejo que você não vai querer comprar um remédio online, né? Entendeu? Geralmente tem aquele tete-a-tete. Como é que faz esse posicionamento no digital? Interessante vocês terem. Gostei, viu? Porque, na verdade, há 5 anos, a gente tem feito um estudo bem interessante sobre isso. Porque, como a gente atende redes de farmácia, a gente tem 80% dos nossos clientes são redes e franquias de farmácias. A gente começou a analisar um boom de vontade. Todo mundo queria fazer aplicativo. Teve esse momento. Todo mundo queria fazer um aplicativo. Toda farmácia ou rede queria oferecer um aplicativo. Não funciona. Ou não funcionou. Não funciona, gente. Por quê? No caso, como a gente está falando de saúde, vamos falar de saúde. Ainda, por mais que o produto ele seja físico, existe essa necessidade da humanização, da presença, da confiança, desse elo, entendeu? Então, por exemplo, hoje nós criamos, né, um projeto de omnichannel que faz com que a pessoa ela chegue até a informação. Mas a compra em si, ela tem que ser feita no estabelecimento. No estabelecimento, ou no mínimo ser finalizada de forma humanizada. O pessoal não gosta de robozinho, gente, não adianta. Aí eu acho interessante porque é inovador. Só que não é toda inovação que ela vem realmente para disruptar o mercado, mas tem que pivotar. Eu tive muitos clientes que colocaram esses robozinhos de atendimento, etc. Chatbot. Não funciona. Então, sim, é uma inovação, é legal para alguns segmentos, com certeza. Mas por exemplo, para a parte de produto, realmente, ele precisa estar na loja física. Ele gosta de tem a pessoa de confiança, né? E aí a gente entra nessa parte de atendimento, que é uma parte também que eu sou apaixonada e que faz toda a diferença. O atendimento é uma coisa diferente. Também, tipo assim, a gente voltando para esse modus, né, da farmácia, a farmácia, o cliente, né, o paciente, ele não vai lá só para comprar. Ele quer uma dica, ele quer conversar, ele quer saber, porque, tipo assim, ele já tá mal, né? Ele já quer chegar lá pra dar aquele desabafo. Acolhido. Ele quer, tipo assim, tô com uma dor de garganta, o que você me indica? Então, assim, é realmente um tipo de atendimento em que você não vai conseguir padronizar tudo por meio de chatbot, senão você vai perder. Perde, muito. E assim, dentro que a gente estava fazendo o estudo, quando a gente estava fazendo esse processo da plataforma de Omnichannel, que agora virou uma vertical de produto nossa, mas é uma das mais novas que a gente tem, a gente fez o estudo seguinte, o cliente, porque aí a gente começou a estudar a ponta. Como eu atendo bem a gestão, eu falei, ótimo. Só que agora eu quero entender quais são as necessidades lá da ponta, até porque assim eu posso ajudar mais a rede a entender melhor lá, com um ponto de vista diferente, porque quando alguém da própria rede ela já está enviesada. A sequência geralmente é assim do cliente. Ele vai primeiro na farmácia, depois ele vai no médico, aí depois ele volta para a farmácia. Então, assim, o ponto de contato, a questão do atendimento, da maneira com que, sabe, ele é percebido ali é muito diferente. E aí entra essa questão realmente de atendimento ao cliente, ou centralização de todas essas informações do cliente, entendeu? Porque a farmácia foi muito tempo o ponto de saúde, né? O farmacêutico o verdadeiro hospital. Mas quando a gente não pode, às vezes, porque a gente não pode dar diagnóstico, a gente pode tratar ou indicar alguma coisa que seja isento de prescrição médica, mas quando você fala, olha, isso eu não posso te ajudar, você precisa ir até o médico, às vezes você percebe que é uma coisa um pouco mais séria, a pessoa fica chateada com você. Então eu já vi que você não pode falar, olha, isso eu não posso. Assim, vamos conversar. Então, mas agora você entende que para concluir, você precisa ir até o médico para fazer um exame. Aí você volta aqui e me conta o que aconteceu. Então precisa desse feedback, porque você fala um não de cara, a pessoa fica chateada, real. Ela sai chorando de lá, não queria me atender. Mas, Etienne, com esses booms de tecnologia, desse avanço no digital, teve muita gente com medo de perder emprego? Você viu dentro desse planejamento de gestão, assim, as pessoas chegaram a falar com você sobre essas questões? Tipo assim, de RH, essas coisas ou não? Bastante. Nossa, gente, eu falo que no momento ali de todos... Vou colocar um software, porque se você coloca um software, você substitui alguém ali, né? Querendo ou não. Então, na verdade, não. Eu vou até explicar o porquê. Todo mundo tem essa sensação. Vamos desmistificar isso aqui? Da tecnologia. É que todo mundo tem essa sensação que a tecnologia, ela substitui a pessoa. Jamais. Assim como o digital não substitui uma farmácia física. Já que a gente está aqui, sabe? De jeito nenhum. Só que tudo, eu falo que antigamente era assim, ó. Antigamente, eu vou chegar na parte do RH, mas eu vou só criar essa conexão. Antigamente, qual que era o ponto de venda de uma farmácia? Era o ponto físico, ponto. Depois veio o telefone, então quer dizer que alguém poderia ligar para perguntar, não precisaria ir. Hoje, quando a gente começa a fazer uma linha de tempo sobre todos os canais que as pessoas têm comunicação, e hoje o que ela tem, gente, é uma infinidade, e não adianta. Eu falo que o game ficou mais difícil para quem tem empreendimento, porque antigamente ele só tinha que cuidar da fachada, da limpeza e do ambiente. Hoje ele tem que pensar em cada canal que a pessoa ela pode chegar até você. Então, assim, teve uma evolução, mas
eliminou alguma coisa? De forma alguma. Quando a gente chega na situação de RH, é muito interessante a gente pensar o seguinte, quando a tecnologia ela entra dentro de uma corporação, ela não substitui uma pessoa, mas ela faz um trabalho que, às vezes, a pessoa, ela é um trabalho que a gente fala que é manual, que ela levaria um tempo para fazer. Ela substitui o trabalho manual, mas nós, pessoas, temos uma capacidade intelectual muito grande. Então, aquela pessoa que ficava, isso eu já fiz em várias corporações, às vezes tinha um colaborador, que é uma pessoa excelente. E ficava ali, às vezes, sei lá, do mês todo, ficava uma semana só cuidando de boletos, gerando boleto de um em um financeiro. Entra no sistema, em um clique faz tudo que ele demorava uma semana. A gente substituiu o colaborador? Não. A gente canalizou aquela inteligência para algo que seja criativo, porque isso a máquina nunca vai substituir no ser humano. Então, hoje, o que a gente percebe, o que a gente tem percebido, por que a gente conversa muito sobre RH, pessoas, encontrar pessoas, a gente procura sempre pessoas que tenham, sabe, essa questão de criatividade, de criar, de utilizar esse intelecto de fato, sabe, ter visão estratégica. Nós temos essa capacidade. Então, quando entra a tecnologia, ela não substitui ninguém. Ela cria uma necessidade da pessoa fazer um trabalho que antes era manual, um trabalho às vezes mais estratégico. Então, a empresa ela ganha, sabe por quê? Porque aquela pessoa que ficava uma semana criando boleto, ao invés disso, ela vai ter uma semana para pensar o seguinte, olha, vem o gestor e fala, tem como você pensar numa nova fonte de receita para a gente poder potencializar o nosso negócio? Pronto. Então, o trabalho manual é utilizado de forma estratégica, entendeu? Mas nunca substitui pessoas. Eu acho que pessoas são insubstituíveis. Em questão de benefícios, não tem nem dúvida que são muitos. E em questão de valores, vale a pena? Ou não tá muito acessível ainda? Em que sentido? Em sentido... de investimento de tecnologia? Sim. Sempre vale a pena. Porque é uma questão muito interessante da gente começar a pensar que toda corporação, quando ela analisa realmente os dados dela, ela começa a enxergar, vamos dizer assim, perdas invisíveis que ela não consegue visualizar. Entendeu? Se a gente só for pelo viés de custos invisíveis, você já sabe que vale a pena. Porque imagina se você tem que fazer vamos pensar agora, eu vou pensar em tecnologia e vou fazer um paralelo com algo como estivesse sendo feito manual. Ainda que seja uma planilha Excel, tá? É tecnologia, mas ainda é bastante manual. Imagina quanto tempo você demoraria para encontrar alguma coisa dentro de uma planilha que tivesse, sei lá, 5.000 linhas. Você demoraria tempo, às vezes uma semana ou dias para fazer isso. Então, com a tecnologia, você encurta tudo isso e gera o quê? Uma informação rápida para tomada de decisão. Então, um custo invisível, sabe? Às vezes um cliente não vou falar da farmácia, que a gente tem exemplos de vendas preditivas. Numa venda preditiva, você está gerando venda que, naturalmente, nós, como seres humanos, não teria como analisar um banco de dados. Então, assim, quando você fala de custo-benefício, o benefício é infinitamente grande, infinitamente maior, entendeu? Então, assim, o custo ele sempre fica irrelevante. A tecnologia, hoje, ela é muito barata. Eu falo que ela é muito barata para o benefício que ela gera. Só que, é claro, depende muito da visão da liderança, do entendimento dele sobre a perspectiva do benefício que vai ser gerado. E quantas inteligências artificiais que estão nascendo aí? Os chat, Adoro. GPT, essas questões. Como é que você está vendo elas sendo... Você está vendo que elas estão sendo integradas assim dentro das empresas ou ainda tem uma resistência muito grande? Resistência zero dentro das corporações, tá? A gente realmente está vendo a inteligência artificial chegando e essa inteligência artificial, ela acelerando novamente o processo. É aquilo que a gente falou. A tecnologia não substitui o ser humano. A inteligência artificial não substitui o trabalho, mas ela acelera diversos processos, né? E a gente, por exemplo, está trabalhando base já de integração da nossa plataforma com o IA. E o ChatGPT, falando um pouquinho do que eu vi nos 3 meses que a gente fez de imersão, todas as corporações que eu fiz visita técnica, a tela das pessoas era, adivinha o quê? ChatGPT. Para poder auxiliar, né? Então, assim, o ChatGPT, a gente tem que entender, ou a inteligência artificial, é um tipo de inovação que ela cria uma disrupção horizontal. É diferente, por exemplo, quando a gente fala vamos pegar um exemplo de startup, tá? Do Airbnb. Ele criou uma disrupção em uma vertical de segmento de negócio, que foi da hotelaria, né? Agora, quando a gente fala de ChatGPT, ele vai de ponta a ponta, do marketing ao direito, até lá na ponta, fazendo uma disrupção. E aí, qualquer processo de disrupção, de inovação, entra uma interrogação, tá? Isso vai atrapalhar? Não, vai potencializar.
Só que as pessoas que às vezes faziam trabalhos só repetitivos e manuais, elas vão ter que mudar a forma de visão. Assim foi com a lâmpada, assim foi com o Uber, teve que mudar, teve que se adaptar. Então, assim, a evolução e a inovação exige da gente uma adaptabilidade muito grande. E gente, o mundo é de quem, não é de quem é mais rápido, é de quem se adapta primeiro. Né? Não é de quem é mais eficiente, mais inteligente, é de quem adapta primeiro, né? Então, é nesse viés que a gente tá aí do ChatGPT. Você já usou o ChatGPT? O que é isso? Eu usei uma vez na Pra criar mensagem pras namoradas? Mas tem pra tudo. Deu uma ideia que aqui... Deixa eu tomar meu Nimes aqui enquanto você fala. Pra que você já usou? Agora eu fiquei curiosa. Deu uma ideia que eu vou bolar... Tenho até medo do que vai sair disso. Eu vou chegar lá no ChatGPT, me dê 20 cantados que conquiste qualquer mulher. Ah, já era! Mas eu usei lá no escritório uma vez pra acelerar o processo de petição. Desculpa. Eu tava muito corrido lá com... E ajuda, não ajuda? Não, ajuda demais. Aí. Jurisprudência, você localiza rapidinho com ele, Não, tudo. Decisão de tribunal... Mensagem de aniversário que eu recebi nesse aniversário. Gente, umas mensagens lindas. Todo ano a gente tem as práticas internas. É pra tudo, viu, gente? Umas mensagens de aniversário bonita, grande. O pessoal tudo usando o ChatGPT. Mas é pra acelerar, Não. Então, pra marketing ajuda, pra tudo. Pra tudo. Não, e eu tava bolando um roteiro de vendas lá do escritório. Eu pedi no ChatGPT. Falei assim, não, manda o roteiro de vendas pra gente conseguir até o cliente chegar à finalização pra fechamento do contrato. Ele fez tudo. Aí, então, olha. assim, igual você falou. Acelerar. Tá acelerando meu procedimento. Um negócio que eu ia ter que pensar que eu ia ter que construir do zero, ele já construiu pra mim. Inclusive texto de landing pages também, ele tá construindo tudo ele tá fazendo. E eu gosto da inteligência artificial porque você cria uma linha de raciocínio. Eu falo muito isso. Eu falo, a IA é assim, olha, você tem um especialista. Imagina um professor de Harvard sobre especialistaço de qualquer assunto. É ali, entendeu? E você começa a criar essa linha de raciocínio. Você que estava fazendo um roteiro de vendas. Então, você vai pegar, por exemplo, quais são as melhores... Eu começo sempre na raiz. Eu nunca peço o algo que eu quero direto. Eu sei onde eu quero chegar. Mas eu vou meio que questionando, criando um viés de raciocínio, porque eu entendo, é uma rede neural, né? Então, você cria essa linha de raciocínio e depois você pede. Gente, ele monta absolutamente tudo, tá? Como é que você fala assim? Como assim criar essa linha de raciocínio? Porque, por exemplo, você queria criar só dando um exemplo, viu? Você quer criar um escopo de venda ou um projeto de venda. Então, você pergunta para ele primeiro assim, ó... Cola em mim que você vai ver que vai ficar mais eficiente, viu, Luiz? Primeiro você pergunta, quais são as principais estratégias utilizadas por grandes corporações para aumentar o market share, tal. Ele vai começar a trazer. Quais são as empresas que tiveram mais resultados com estratégia XPTO, tal. Ele vai começar a criar um raciocínio lógico. Porque você não vai direto no ponto, você entendeu? Porque na hora que você pergunta para ele assim, olha, monte para mim uma estratégia, tal. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar das 6 melhores que você já tinha perguntado antes, as que deram mais resultado nas corporações e montar algo para você. Se você só for no resultado final, é como se ele não tivesse muita referência. Então, ele faz, tipo assim, sabe aquela coisa que é tipo da cabeça? Sem estudar muito. É meio que você faz ele estudar. Então, tipo assim, esse roteiro que você falou aí, você força a inteligência artificial a, tipo, meio que fazer uma pesquisa antes... Eu faço. Criando memória pra ele ir criando uma memória e depois você chega eu não quero um qualquer roteiro, eu quero o melhor roteiro. Eu quero um roteiro que já teve resultado ou dos melhores, as maiores empresas que estão utilizando. Um roteiro que gere conversão, que gere conversão, que tipo de funil, qual o funil para isso, mas quais são os principais funis utilizando, qual que gera mais conversão, onde que o ROI é menor. Aí depois você acabou, compilou tudo isso, ó. Cria um roteiro, aí você faz aquela pergunta maravilhosa, ele vai pegar exatamente todas aquelas referências que você deu, entendeu? Que você não quer qualquer roteiro, porque ele já ajuda bastante criando qualquer roteiro. Mas quando você cria a linha de raciocínio, gente, ele cria uma coisa fantástica, porque ele vai consultar trilhões de dados e trazer para você quais são as empresas que teve determinado resultado e tal. Entendi. Não, agora eu já vou integrar tudo isso no escritório. Ainda vou montar um roteiro pra arrumar uma namorada. Falei assim... Exatamente. Pegue 6 livros românticos, não sei o que as meninas estão... Que mulheres entre 20 a 30 anos estão lendo. Ai, Deus do céu. Ele tem um objetivo forte, hein? Isso porque ele falou que não quer casar, né? Eu estou usando a tecnologia ao meu favor. Esse ano eu desencalho por força de qualquer força. Não, vai ser o ChatGPT, viu? Vai até entrar o quê? Padrinho, vai entrar uma plaquinha assim, ó, ChatGPT, vai ser o padrinho seu, viu? Vai desencalhar. Nossa, é mesmo? No dia do casamento. Não, quem que vai me dar um? Entrei ChatGPT, eu vou colocar ele
no computador, assim, na tela do computador, e ele empurrando um carrinho, empurrando ele. Adorei. Coloca um robozinho. Lá na empresa a gente fala que a gente colocou um nome, tá? O ChatGPT é uma mulher. Porque com aquela capacidade, você entende, né? O que eu digo? 2-1, tá? 2-1. Não vai falar nada, né? Ai, Cris, o ChatGPT é uma mulher e ela é a Ada. E não é Ada de Adapt, não. É porque a primeira programadora mulher foi Ada. Então, juntou tudo isso, ficou lindo. Então, a Ada, a gente fala que a Ada, ela é a funcionária do mês pra nós. Mas o ChatGPT, ele ajuda muito. Pensa só agora na pessoa que tem uma loja ou é um lojista e precisa de ajuda e precisa consultar algo. Gente, é um poderio gigante que a pessoa pode, na tela do computador, às vezes entender, sabe? Buscar informação como ela perguntaria pra alguém, ela perguntaria pra você, especialista, fala assim, mas que jeito que eu tenho que montar, por exemplo, algo? Ou como que eu poderia, qual tipo de publicação que eu poderia fazer? Monte pra mim um cronograma de publicação. Então, assim, hoje eu falo que é uma ferramenta poderosa que tem que ser usada. Todas as empresas que eu visitei, a tela principal das pessoas era o ChatGPT. Eu vi um negócio esses dias no Instagram que era... ele não responde coisas, tipo, ilegais. Aí, então, pergunta, tipo, sites pra ver filmes, não sei o que lá. Aí, ela, não posso responder. Quais sites eu não posso utilizar? E depois ela falou, o ChatGPT não é pra brasileiro, não, gente. O brasileiro tava dando um nó no ChatGPT. Eu falei, não é possível, gente. Aqui a gente dá nó em tudo. Mas, assim, com toda essa evolução tecnológica, principalmente com esse advento das inteligências artificiais, como você vê o processo de venda no futuro? Como é que você acha que vai ser tudo isso? Vai ser tudo muito automatizado? Como é que vai? Vai sim, tá? E assim, eu fiz estudo de pelo menos 5 casos já esse ano para entender as empresas como é que elas estavam disruptando. Porque por mais que o meu assunto seja gestão, gente, eu ajudo gestores. Então eu tenho que estar pronta para ajudá-los, entendeu? E assim, uma das coisas que a gente mais analisa, e aí pensa você no seu negócio, todo negócio tem que ter um processo comercial. Quais são os pontos de fricção que você tem hoje com o seu cliente? Hoje os clientes procuram ter menos pontos de fricção. O que é ponto de fricção? É toda vez, por exemplo, que ele, às vezes, tem que mandar uma mensagem, mas às vezes ele quer a resposta na hora e ele tem que esperar alguém ter tempo, então isso cria uma fricção. Ou seja, uma barreira. Então, todo o processo comercial, a gente tem feito isso não somente no processo comercial, aí eu estou falando de processo de venda, processo de atendimento, tá? No processo de marketing. Quais são os pontos de fricção ou os pontos que realmente pode ter barreira para ele comprar, para ele finalizar aquela compra, tá? Mas vai mudar um pouco sim, viu? A gente tem olhado muitas empresas, e agora eu vou dar um exemplo, que é de compra de produto físico. Só para você ver que, assim, que às vezes a gente fala muito de serviço, porque a minha área é muito serviço, mas no produto físico também está diminuindo muito a fricção. Claro que eu vou trazer com o exemplo mais inovador, né, que é da Tesla. A Tesla hoje, ela vende o quê? Carro. Você já imaginou como que um carro ele é vendido hoje? Você precisa de alguém, alguém tem que explicar, alguém tem que pegar a chave, alguém tem que andar junto com você no carro. Aí você pega, você faz o test drive, aí você devolve, aí você tem que verificar as condições, etc. Né? A Tesla ela está pivotando, tá? Um modelo 100% autônomo de compra. Então, isso, gente, você fala assim, mas vai chegar? Claro, gente, não tem volta. Todas as inovações que a gente viu hoje, há 5, 10 anos atrás, estava sendo pivotado por alguém. Então, fica tranquilo. Em algum momento, isso vai chegar. A pessoa ela vai no celular, ela se cadastra, ela recebe no celular onde que tem um carro, ela, no celular, tem o QR Code, ela abre o carro, então já sabe que é você e tudo mais. Você dá, como diz, a gente falou do negócio do Brasil, né? Isso é lá na Europa acontecendo, tá, gente? Você dá a volta no carro, você volta, tudo automatizado. Pergunta como é que foi, como que foi seu atendimento, o que aconteceu. Já te dá linha de crédito, pergunta o que você tem de valor. Por quê? Tem gente que gosta de fricção, só que a gente está vindo com uma geração que a gente tem que estar pronto para ela. Eu gosto muito disso no marketing, né? Você não tem que fazer marketing para quem é o seu cliente hoje. Você tem que pensar na geração que está na barriga do seu cliente. E aí, como é que eu vou vender para essa criança aí que ainda nem nasceu? Será que vai ser do mesmo jeito? Então, essa reinvenção ela é constante, tá? Eu acredito muito que esse modelo de compra, ele vai começar a evoluir, mudar. As pessoas, elas querem encontrar as coisas mais rápido. Muitas vezes elas querem entrar na loja. O modelo de loja, inclusive de farmácia, mudou, né? Inclusive aqui em Alfenas, né? Esse modelo de drugstore, ela veio, né? Mas não existia antes, era balcão, né? Então veio essa modelagem, você vê que veio mudando. Então, de uma forma ou outra, as coisas elas vão acontecendo.
Cara, uma possibilidade pra... É que você tá pensando no chat GPT ainda, eu tenho certeza. Eu já bolei. Já tá nas cantadas. Eu tenho certeza. Concentra aqui, gente, vamos voltar. Não, mas é que eu tinha uma pergunta muito boa, mas pode fazer, Cris, já que eu lembro aqui. Nossa, fugiu. Aqui, ó. Você tinha comentado que pra farmácia, por exemplo, os chats automáticos não dariam certo. Uma possibilidade seria o direct ou o WhatsApp? A questão do, assim, o chatbot, ele funciona muito até um processo. Se você mapear todo o processo de venda, ele funciona até uma parte, para tirar uma dúvida, para perguntar, para verificar um estoque de forma automatizada. Tudo isso ele pode fazer e é legal, porque a pessoa ela não quer esperar. Mas a finalização da venda humanizada ainda faz muita diferença, tá? Porque a pessoa ela quer ouvir. E outra coisa, agora falando da estratégia comercial. Às vezes ela entra para comprar uma caneta, né? Ela para comprar algo e você consegue entender, por exemplo, olha, mas você não quer aquele negócio de upsell normal, entendeu? Então, assim, a finalização da venda humanizada ainda faz muito sentido, viu? Eu acredito que para muitos modelos de negócio. Por quanto tempo? Não tenho certeza de nada, né? Porque essa evolução tá vindo tudo muito rápido. Então, a automatização do início dela pode ser uma estratégia? Pode, porque se você mapear todo o processo de venda, sabe quando você faz esse mapeamento do processo comercial, você pode perceber que, às vezes, um ponto de fricção, quando a gente fala fricção, que pode ser um ponto de barreira, é a demora na hora que chama no direct para responder. Quanto tempo? Quantos minutos demora a sua corporação, aí eu falo a sua drogaria, que a gente está aqui nesse ambiente, né? A sua drogaria para responder alguém. Qual que é o tempo médio? Isso tem que ter, o gestor, eu falo que gestão é dando no pulso, tem que saber. Qual que é o seu operador que mais demora para responder ou quem que responde mais? Isso a gente tem, o nosso sistema, ele está todo esse devolutivo, o nosso bot. Por quê? Não é uma questão de atender. É entender como se tornar mais eficiente. Então, assim, o bot, ele ajuda muito para esse ponto inicial. Os catálogos... Desculpa. Pode falar, pode Os catálogos poderiam ajudar nisso? Os catálogos, eles ajudam bastante, né? Hoje, por exemplo, esse nosso projeto, que o nome dele é Pulse, né? A gente não colocou ele no mercado ainda, porque a gente entende que a gente só coloca no mercado que gera resultado. Então, a gente está agora no momento de homologação, validação. O Pulse, ele faz isso. Ele pega todos esses catálogos, que são catálogos de produtos mesmo, joga para o digital, tá? E lá a pessoa, ela tem acesso à informação, porque ela não quer somente saber, às vezes, o produto, ela quer saber mais. A pessoa, ela vai na internet, gente, não é só para comprar, ela vai para perguntar. Como, né, o que, a pessoa, ela vai para perguntar. O que você faz no Google? Né? Você pergunta, entendeu? O Google, você chega e pergunta. Então, assim, o catálogo digital, ele ajuda muito, né? Quando você coloca ele, divulga, você tem ele ali. Mas esse ponto de fricção, porque entre catálogo digital, que aí eu falo que é mais o viés do marketing, apresentar o produto, e a venda em si, você tem que mapear todo esse processo de como que está acontecendo. Qual que é a fricção? Por que meu cliente não compra? O que faria meu cliente não comprar hoje de mim? Mapear. Olha, como que é a jornada? A gente chama isso, tá? Tem até eu gosto muito disso, já estudei bastante isso, mas faz muito tempo que eu não releio, que é a jornada do herói. Quem que é o herói? É meu cliente. Como é que ele chega? Olha, ele sente uma dor? Nem sempre. Às vezes ele sente uma necessidade. Então, tem dois pontos de conexão que ele pode chegar até a gente. Tá, quando ele chega com dor, o que ele faz primeiro? Ele vai na internet e busca alguma coisa. Aí busca alguma coisa, informação, quem já teve, o que é. Eu acho perigosíssimo isso, Nossa gente. Senhora. O Google só diagnostica morte. Nossa, só morte, só coisa assim. Mas ele vai buscar, não adianta. Aí você fala assim, nossa, mas isso é ruim. Você vai conseguir mudar? Não consegue, gente. Então, assim, ele vai buscar informação. Por isso que quando a gente, por exemplo, estratégia um website, a gente entende que esse website, ele tem que dar o quê? Informação. Porque na hora que eu procuro no Google, nem sempre a pessoa, ela vem procurando o meu serviço, ela vem por uma dor. Por algo que ela está querendo descobrir. Então, que seja no meu ambiente toda essa referência. Então, se você tem, por exemplo, a especialidade de algo, escreva sobre aquilo, se torne autoridade, responda perguntas, entendeu? Né? Faça isso. Então, mapear toda essa jornada, disponibilizar um catálogo, ele faz parte do processo. A gente não pode negar nada, sabe? Essa questão, tipo assim, não, então só vou colocar o catálogo, vai funcionar? Não. Eu só vou ter rede social. Vai funcionar? Não. Eu vou colocar só um bot para funcionar. Gente, não é assim que funciona. Estrategiar é justamente, né, criar essa estratégia é justamente criar um conjunto onde você vai guiando o seu herói, que no caso é o nosso cliente, até ele efetivamente fazer essa compra. Então, catálogo virtual, rede social ativa, conteúdo, endereço digital, tem que ter. Tem que ter bot, tem que ter tudo, gente. Tem que ter tudo. É uma série de ferramentas que tem que ser usadas em conjunto, né? E os sites institucionais ainda estão em alta? Como é que eles estão?
estão sendo vistos agora? O que você está vendo? Não existe mais site institucional. O que existe são ferramentas de negócios. Hoje, o que é um site institucional antigamente, tá? Era o site que era o quem somos, o que fazemos, produtos, contato, né? E tinha um endereço, tinha umas imagens e tudo mais. Isso não funciona mais hoje. Acabou meu milkshake. Acabou, Nines! Cadê o pessoal da Nines pra me enviar meu milkshake? Tô brincando, gente. É um bom lugar pra você levar sua namorada, viu? Quando você passar a mensagem pelo chat GPT. Voltando, né? Eu tô gostando desse podcast. Você sai casada. Você vai sair, gente. Não, eu vou sair com roteiro de casamento. Roteiro, tudo. Prontinho. Viu? Já tem até a Nines aí dentro do roteiro. Inclui. Já coloquei incluir, já incluí já a Nines. Mas assim, voltando à questão lá dos sites institucionais, que era aquilo quem somos, o que nós fazemos, não funciona mais, né? Não é assim que é visto hoje, tá? As pessoas, elas não entram em um site pra ver quem somos. Elas querem saber que tipo de impacto você gera. Ou como que é o seu atendimento. Vamos falar de loja. Como que é o seu atendimento, o que acontece, quais são os serviços que você oferece, etc. Hoje, quando a gente pensa em site, a gente tem que pensar o seguinte. Ele é um ponto de fricção. Ele é um ponto da jornada do herói, na verdade. Ele é um ponto da jornada do herói. Tem que ter. Teve uma época que todo mundo tinha rede social e o pessoal falava, não precisa de site. Mas a pessoa, quando ela entra para buscar algo, qual que é a mídia mais vamos dizer assim, com menor ROI, né? ROI que é o retorno sobre investimento. É o Google. Por quê? Porque a pessoa, ela entra com intenção de compra. Ou, pelo menos, entra com uma intenção, tá? Ela tá buscando algo, então ela entra com uma intenção. E a rede social, querendo ou não, ela a pessoa ela não entra, tipo assim, vou procurar no Instagram, vou procurar, sei lá. Não, ela tá querendo ver bobagem, dancinha, essas coisas. São momentos diferentes da jornada do nosso herói. Ele tem todos os momentos e ele tem que ser impactado em todos. Então, por isso que eu falo, não é correto um gestor fechar os olhos. Ele tem que entender que ele precisa de ter tudo funcionando muito bem, entendeu? Então, quando a pessoa ela procura no Google, ela tem que me ver. Quando ela me viu, olha que legal, ela entrou lá, tá? Viu você, etc. Tá lá na rede social, tranquila. Ela vai te ver novamente. Existe um estudo que fala que para a pessoa, é claro que eu tô falando de serviço, tá? Para ela, porque uma coisa é drogaria, é um outro tipo de estudo aí. Mas para ela poder fazer uma compra, ela tem que ser impactada em média 6 vezes. Ela tem que buscar, ela vai lá no teu blog, ela lê, aí ela olha todos os depoimentos, que tipo de impacto, quem são as pessoas que você ajudou, aí depois ela esquece de você. Aí ela vai lá pro Instagram, ela rola, scroller. Quando vê, ela te vê novamente. Nossa, é verdade, eu tô com esse problema de gestão, no meu caso, tá? Então, a gente tem que entender que não é uma questão só de passar na porta da drogaria e achar que as pessoas vão comprar. Elas têm que te ver, ela tem que te ouvir numa rádio. Eu tô aqui imaginando o cenário, tá? Ela tem que te ver no digital. Todos os canais, eles se tornam importantes, porque eu tenho que impactar várias vezes uma pessoa para que eu tenha efetividade nesse plano comercial de venda que o chat GPT vai fazer para nós, né? Com certeza. Mas você entendeu? Então, assim, tudo é um conjunto. Então, quando a gente fala de website, não adianta. Eu trouxe uma pessoa para minha zona de autoridade. A minha zona de autoridade é o meu site. Porque, aí você fala, mas o Instagram não é? Não é. O Instagram ou rede social é você construir no terreno do vizinho. Porque ele é teu? Não é. Mas você foi construir sua bela casa lá. E se esse terreno cai? E se ele para? Você já parou para pensar? Tem gente que investe milhões e não pensa que você precisa, sabe, estar no terreno do vizinho também, porque é lá que passa gente. Mas você tem que ter um lugar que é a sua zona de autoridade, que é o website. Então, no caso, eu falo muito isso, gente, porque isso faz parte de uma estratégia global da empresa. Só o website funciona também? Não funciona. É fácil, gente. Parece que tudo é muito difícil, porque tem uma série de passos que são necessários. Mas, quando a pessoa está buscando, ela vai acessar o website. Quando ela está lá na rede social, você tira ela da área, que é uma área vou falar assim, que é uma área de distração, porque ela pode rolar rapidamente, e leva ela com uma oferta para o seu site, porque lá é a sua área de autoridade. Entendeu? Até mesmo se a gente for pensar assim, né? É uma questão, pra gente parece impossível, mas o próprio Google, enquanto ferramenta de busca, uma hora ele pode terminar, ué. E se você não tem o seu site ali com uma outra hospedagem, né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai ser visto ali? A própria inteligência artificial, o ChatGPT, né? A gente viu muitas essas notícias, voltando um pouquinho para esse assunto, que o Google, ele deu uma parada
né, em toda a evolução dele sobre IA, porque, entre aspas, tá? Ele ficou com medo de se, tipo assim... Ser substituído. Dele mesmo se substituir um mecanismo que tem um poder, né, financeiro muito alto, entendeu? Então, nesse sentido, se vier um chat GPT que seja tão simples de usar, que vira um microfone no seu celular, o que você prefere? Você prefere fazer uma pergunta para o Google, ele trazer um monte de sites, você ter que escolher, entrar de um em um, decidir qual que é a informação? Ou você prefere um microfone que você pergunta e faz igual o chat GPT, né? Você já tá lá na balada e pergunta, vai cantada número 3, entendeu? Você não vai achar... O que é mais rápido para você? Mais instantâneo. Então, assim, até o próprio Google, né? Ele é uma ferramenta de busca que a gente tem que entender que tudo gera em cima da minha autoridade. Meu foco tem que ser em cima da minha autoridade enquanto marca, entendeu? Todas as ferramentas são importantes. Todas, absolutamente. E, assim, o software de vocês lá da AdaptWeb, como é que ele trabalha o pós-venda, essa relação com o cliente pós-venda? Ou isso é mais uma questão que você deixa para o lojista? Não, na verdade é o seguinte. Hoje a nossa ferramenta, ela é muito para o back-office, né, das franqueadoras. E o pós-venda lá, ele é determinante. Porque quando a gente pensa em uma... Aí agora voltando um pouquinho lá para a franqueadora, né? Uma franqueadora é um modelo de negócios de recorrência e de cuidado contínuo com esse cliente. É claro que a gente pode pegar insights de todos esses modelos e trazer para qualquer viés, tá? É porque quando alguém entra e compra uma água, tem muitas empresas que pensam o seguinte, pronto, comprou, foi embora, acabou ali o relacionamento. Vai embora. Não é assim que funciona. No modelo de recorrência, isso é um pouco mais latente. Porque ele não compra uma água e vai embora. Ele fica pagando todo mês um pouquinho dessa água. Então, eu preciso cuidar dele, né? Então, assim, a nossa ferramenta hoje, ela tem uma série de soluções que vai ajudar essa franqueadora a cuidar desse cliente. Como, por exemplo, um mapa de atendimento, entender quais são os tipos de atendimento, quantos atendimentos cada unidade está recebendo dela, entendeu? Entender, por exemplo, ter uma jornada completa. Porque eu falo o seguinte, quando você entra numa franqueadora que tem 300 unidades... Como é que você sabe como é que está o health score dessas unidades? Como é que eu sei como ela está sendo atendida? Se você tem mais de 10 colaboradores, 15 colaboradores, você já não sabe se esse colaborador está dando aquela atenção que você gostaria que desse. Então, assim, você ter um NPS, e isso vale para qualquer organização, é super importante. Acabei de atender você, chega uma mensagem de NPS para você. Você não gostaria? Então, assim, toda loja ou todo negócio, ele tem que medir o índice de satisfação. O gestor, ele tem que estar de olho nisso, entendeu? Ah, não, mas isso era meu colaborador fazer. Gente, um bom gestor, a responsabilidade é dele. Ele assume toda a responsabilidade. Ah, mas eu tenho 30 colaboradores, mas a responsabilidade é dele. E tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre falo dele, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Então, assim, não importa se você tem 20, 30, 40 colaboradores, a responsabilidade, ela sempre recai sobre a liderança. Aí você fala o seguinte, mas a liderança, Etienne, ela não fica atendendo ao cliente, mas tem que dar mecanismos e ferramentas para estar sempre ouvindo esse cliente, medindo e sabendo se esse cliente está satisfeito ou não, entendeu? Então, assim, esse pós-venda, ele acontece de uma maneira muito, com muita fricção. Muita fricção. Eu consegui entender da forma que seria quando você manda, por exemplo, uma mensagem para a Fiat. Você vai fazer uma... foi arrumar. No final ele manda como é que foi o seu atendimento, alguma coisa. Seria esse feedback, essa mensagenzinha? Exatamente. Existe alguma outra forma de fazer isso? Olha, essa é uma das maneiras pontuais de se fazer. Outra, realmente, é você criar pesquisas ou você fazer ali dentro do estabelecimento, entendeu? Mas, no fim, quando a gente fala do pós-venda, aí eu tô falando só na parte de atendimento, tá? É o cliente. É nele que você tem que colar. Nunca colar em outra pessoa. Você tem que estar colada no cliente. Que é o cliente que no atendimento físico, esse feedback seria o cliente voltar. Uma das formas seria realmente esse cliente voltar. Uma das coisas que pode ser medida também é a evolução do ticket médio de consumo desse cliente, que você pode analisar. Então, por exemplo, esse cliente, ele tem... Por exemplo, pega os clientes todos, quem que tem recorrência, quem que é, sabe? Cria realmente o que eu faria, né? No viés de estratégia, pensando agora com vocês aqui, tá? Se eu tivesse uma loja física que vendesse produto físico. Primeiro, eu ia querer saber quais são os clientes que têm maior frequência, qual que é o ticket médio, qual que é a evolução do ticket médio de cada cliente, entendeu? Esses clientes, eles têm um excelente atendimento. Só que eu iria olhar para aqueles clientes que foram apenas uma vez e se tem como entender o porquê que eles não retornaram. Porque é nessa base de cliente que a gente vai conseguir aplicar mudanças efetivas, tá? Entender por que esse cliente volta e compra e aumenta o ticket médio, por que esse também não volta? Por que esse daqui foi pontualmente? Porque ele estava passando. Mas o que eu posso fazer para atrair esse cliente de novo para mim? Será que
que é oferta? Será que ele está sabendo de tudo que a gente tem? Entendeu? Então, assim, será que essa comunicação nossa está sendo efetiva também? Porque, às vezes, aquele cliente que tem aquela frequência, aquele ticket médio que vai aumentando, pode ser por realmente você ter uma área de vendas treinada e eles estarem ali fazendo trabalho, entendendo melhor, né, oferecendo melhores produtos para a saúde, porque é isso, né, que é feito. Mas pode ser também que ele mora ali perto e ele sempre vai ali. É uma boa estatística? Ao meu ver, é sim. Só que eu ainda gosto de olhar muito no viés sabe assim, do que é mais difícil, do que a gente às vezes não quer olhar. Você quer olhar o que é bom, não quer olhar o que você tá né? acomodado. Mas aquela pessoa que não voltou, poxa, mas é que mora em outro bairro. Mas se ele mora em outro bairro, o que faria ele estar aqui? Quando a gente fala de inovação, é sempre trazer a pergunta, o que faria ele sair de lá e vir aqui? O que faria? Nossa, mas eu tenho um cliente que sai do outro bairro e vem aqui. O que é que faz ele? Ele vem por conta disso. Mas é porque talvez ele esteja sabendo. Será que a comunicação está chegando lá na outra ponta de forma efetiva? Então, é você ir criando o caminho, entendendo aonde que eu tenho, o que eu não estou vendo. Eu sempre faço essa pergunta para mim. O que eu não estou vendo ainda? Entendeu? Porque com certeza tem algo que a gente pode fazer um pequeno balanceamento para mudar o resultado ali na ponta, entendeu? Essa é a minha visão de gestão. Você tem que estar sempre incomodada, né? Inconformismo tem que fazer parte desse gestor. Eu já achei meu erro, eu sou acomodadíssima. E a gente é apaixonado, eu não sei vocês, a maioria é apaixonado pelo resultado. Sabe aquela coisa de, nossa, a gente é bom demais, nós somos bons. E às vezes o fato desse conformismo faz com que você feche os olhos para uma parcela que poderia mudar o seu negócio. Gostaria de falar de um case sobre isso, viu? Que o Zé Delivery, que é da Ambev. O Zé Delivery da Ambev, ele surgiu através de um incômodo. Poxa, a Ambev já não é uma liderança? Já. Todo mundo toma. Tem crise que para a Ambev? Não tem. Você que me fala, Lucas. Eu parei de beber, graças a Deus. Mas assim, na minha época não tinha crise, não. Crise não, gente. Não tem crise, não tem pandemia, não tem nada. Mas o que acontece? Naquele momento, eles já estavam muito bem, apaixonados pelos resultados, a gente já estava crescendo. Mas tinha alguém inconformado, pensando o seguinte, o que faria eu vender um pouco mais, um pouquinho mais? Quando você para fazer uma pergunta, coloca os seus colaboradores, tá? Eu falo que o colaborador é parte importante disso, porque ele tem visão que você não tem, tá? Quando você para e pergunta o que poderia estar fazendo agora para estar vendendo um pouquinho mais, eles fizeram essa pergunta. E aí eles criaram o seguinte, eles começaram a perceber, olha, se a pessoa está na festa, tem a lei seca, ele não vai sair para comprar. Poxa, vamos criar alguma coisa que entrega rápido? Que seja simples? Mas existe já alguns aplicativos. Aí eles pararam e pensaram, mas no aplicativo eu tenho que entrar, é igual o Google, tem que entrar, tem que ir de adega em adega e sair selecionando, entendendo qual que é o mais barato. Não, eu quero uma coisa que a pessoa que está lá na festa, ela clique, a gente escolhe o lugar, o melhor, o mais rápido, o mais gelado, que tem estoque. Então, assim, ele, através de um incômodo, ele fez uma inovação interna. É claro que eu estou falando de inovação, mas isso se aplica em todos os sentidos, quando você está dentro da sua operação. Mas o que eu poderia estar fazendo neste momento para estar, por exemplo, fazendo um cliente retornar? Faz uma pergunta. A gente, geralmente, isso lá na empresa, a gente chama isso de brainstorm. Chama todo mundo. Pergunta. Porque, às vezes, o colaborador ele está vendo, mas ninguém perguntou. Né? Ele não teve oportunidade de falar. Falar. Ele tem que falar. E se ele está em contato com o cliente, ele tem que falar. O que a gente poderia estar fazendo agora para fazer esse meu cliente que vem uma vez voltar? Por que você acha que ele não volta? Faz umas perguntas assim. Falo que o que mudou o mundo, gente, não foram as respostas, foram as perguntas. Então, quando você é incomodada, e lá nós temos muito isso, tá? Uma sensação, todo mundo é inconformado. Posso falar palavrão? Eu não falo muito palavrão, né? Mas todo mundo lá é emputecido. Não é palavrãozão. Tá esperando algo. Nossa, eu já tava falando algo que... Emputecido. Mas o que é esse emputecido? É tipo assim, olhar e falar, caramba, por que isso aqui não podia estar melhor? É todo mundo assim. Mas por que esse número não tá assim? Por quê? Não é que tá ruim não, viu, gente? É porque é uma sensação de que pode ser melhor. E se você acomoda, pode ir além, acabou. Né? Então, inovação. Quando eu falo de inovação, eu não falo de tecnologia. Eu nunca li a palavra inovação e nunca li, hein, tá? A palavra inovação é tecnologia. É uma questão de remodelar, realinhar, modus operandi, né? Nova forma de entender o que pode ser feito. Mas o quê? Sabe? E sem filtro. Todo brainstorm não pode ter filtro.
Porque filtro é aquele negócio, é você passar pela parte crítica. Porque quando você vai falar um absurdo, geralmente você põe na mente, não, mas isso aí não vai dar certo, mas já pensou nisso? Aí você começa a não ter boas ideias, porque você, o seu senso crítico, ele elimina boa parte delas, entendeu? Então, assim, funciona muito bem. Então, quando a gente fala desses processos, né, de mudança, de pós-venda, de entender o cliente, de analisar a fricção, isso tem que ser constante, né? Constante para você realmente disruptar, enfim, né? Continuar aí nessa jornada. Sim. Eu acho que uma coisa que conquista muitas pessoas é a entrega, né? Chegar até o conforto da sua casa. E isso os nossos patrocinadores têm de monte, né? A Drogaria Santa Maria está entregando, né? Entrega os medicamentos. Sim, a Nice também entrega. Meu Deus. É a Ninis. É Ninis sorvete. Perdão, não vou mais falar. Também entrega sorvete no conforto da sua casa. Drogaria Santa Maria entrega tudo o que vocês precisarem, não só já medicamentos. Acabou, eu vou ter que pedir um para chegar lá em casa, viu? Já pode aqui. Mandou um pra você, Mandou viu? Pra você. Tudo pensado. Eles assistem e sabem que você come tudo mesmo. Mandaram 2. Pronto. Aí, ó. Pronto. Muito obrigada. Aí, ó, tô com 2, perderam. E também agradecer o pessoal da Mauri, né, e da G-Motors, que tá nos patrocinando aqui agora, tá? Com certeza. Posto de renda tá aí, o Leão vai comer uma fatia. Pra diminuir essa fatia que o Leão vai comer, vai na Mauri. E se você tá precisando de um carro novo, pode dar uma conferida lá no G-Motors. Ó, preços de qualidade. Mas aí, Etienne... Você falou, você estava citando aqui alguns. Agora eu gosto de entrar um pouquinho nessa questão pessoal, assim. Você estava citando alguns livros, assim, que durante a nossa entrevista. Quais foram os livros, assim, que você deu esse insight pra você, que você falou assim, putz, me mudou de verdade? Olha, eu comecei a ler um dos primeiros livros que eu li, como assim, vem de área técnica, vou contar realmente os livros. Eu comecei a ler muito Gustavo Cerbasi, porque eu queria ter uma base financeira. Nossa, Cerbasi é muito bom. Comecei a ler ele mesmo e assim, comecei a ter uma visão, porque ele, por mais que ele seja para finanças pessoais, né, ele dá uma visão muito de gestão, porque é uma gestão das finanças pessoais, e aí eu comecei a levar isso para o lado corporativo, né, e eu comecei realmente, como fazer amigos, influenciar pessoas, e eu venho de uma trajetória, gente, que eu sou muito tímida, sempre fui muito tímida, hoje eu não sou tímida, tá, hoje eu falo muito mesmo, né, mas eu tive uma trajetória que eu era muito tímida, eu conversava pouquíssimo, né? Eu tive, assim, como é que fala, gente? Assim, era quase uma... Como é que fala quando você... Desculpa, a palavra não surgiu aqui, mas é quando você... É quase que você tem que fazer terapia. Eu não fiz terapia, na minha época não tinha esse negócio de muita terapia não, viu, gente? Era tudo, né, mais simples. Mas, assim, eu não conversava, eu não tinha muitos amigos, eu tinha essa questão mais retraída. E aí... Fechada. Completamente. Então, assim, eu comecei a ler esses livros e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é muito bom também. Reinventando o seu negócio, que é essa questão de você todos os dias chegar e falar o que eu não fiz hoje, o que eu não fiz ontem, que eu posso fazer hoje. E um dos livros que eu achei muito legal, que é incrível, que é do Caio Carneiro, Seja Foda, Infodex também é muito bom. Já li esse livro várias vezes, indico para todo mundo. Agora, para mim, o melhor livro que eu li, e que, assim, qualquer pessoa que lê não tem como não mudar comportamento, é O Mais Esperto que o Diabo. Eu sabia que você ia citar esse livro. Eu tô lendo ele agora, Mais Esperto que o Diabo é fenomenal. Não tem como você ler aquele livro e continuar a mesma pessoa. Não tem como, né? Então, assim, até por isso eu ia falar dele, lembrei desse meu jeito, porque, na verdade, são, né, tudo aquilo que a gente sente, os medos que travam a gente. Então, assim, O Mais Esperto que o Diabo foi realmente um divisor de águas ali, né? Então, eu gosto muito dele. Já leio muito livro, continuo lendo bastante livros. Aí eu li bastante voltado para a parte de gestão, né? Li o livro também do Salib, do Magaldi, que eu gosto de todas as séries dele, que é Gestão Disruptiva, Liderança Disruptiva, né? Que fala dessa nova tendência, dessa nova análise, um olhar novo do mercado, que eu acho que é super importante, entendeu? Li o livro também, que foi muito bom, porque eu acho que quando a gente vê história de outras pessoas, você entende que é possível também fazer mudanças. Foi o livro do Flávio Augusto, que é o Ponto de Inflexão. Então, assim, pontos de inflexão são aqueles momentos que você precisa realmente tomar uma decisão, e são decisões que mudam completamente a sua história, entendeu? Então, esses pontos de inflexões, elas existem na vida das pessoas, e aí você sempre tem gente que evita ponto de inflexão. Então, ela não se arrisca, ela não se expõe para não ter ponto de inflexão, entendeu? É a zona de conforto, né? Então, assim, eu gosto muito de livro, leio muito até hoje. Hoje eu tô lendo o livro O Ego é Seu Inimigo.
porque eu gostei muito até da temática. No ego é seu inimigo, porque a gente fala muito do ego, no mundo corporativo tem muito ego, né? E essa falta, às vezes, da humildade do próprio gestor, dos próprios gestores, né? Das lideranças, faz com que o brainstorm, né? Gostar falando, tipo, chamar os colaboradores, essa falta de humildade do gestor atrapalha a empresa. Completamente. E entra nesse viés da cultura que eu falei que hoje é uma das principais pontos que toda corporação está olhando. É sair desse sinal do eu sei tudo para o eu aprendo tudo. Mas não é fácil, porque quem está no cargo de liderança, muitas vezes, tá? Não é todos, né? Mas tem esse ego e não deixa, quer ter esse poder. E, na verdade, o verdadeiro líder é aquele que empodera o seu colaborador. É aquele que dá todas as ferramentas e fala, ó, seja melhor que eu, entendeu? A liderança é aquela que prepara. Espero que você esteja sendo melhor do que eu. Espero que um dia seja melhor. Seja melhor do que eu. Seja melhor. Então, assim, muda completamente o jogo. Porque eu acho interessante, porque eu sou da área lógica, então eu sou muito racional. Então, pensa só. Se eu sou uma pessoa, eu tenho uma capacidade intelectual. Se eu tenho 10 pessoas, é exponencial. É como se fosse, sabe? Vamos supor que eu tenho a capacidade intelectual 10. É 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, olha como que muda o cenário de uma corporação quando você tem diversas pessoas potencializadas, entendeu? E todo indivíduo pode ser potencializado. Eu tenho diversos cases que eu falo, são exemplos lá dentro da empresa, de pessoas que não tinham conhecimento técnico, não tinha nenhuma experiência, e eu, na maioria das vezes, contrato sem experiência, porque não é fácil encontrar com experiência, e mesmo assim, a única coisa que eu procuro dentro de uma pessoa para fazer contratação é vontade. Porque quando tem vontade, tudo muda. E a experiência você passa para ele. Experiência ensina. Eu adoro ensinar, então a experiência a gente ensina, a gente vai, vamos fazendo, entendeu? Vai ganhando expertise, mas tem que ter vontade. Porque com vontade, eu prefiro uma pessoa com vontade do que uma pessoa com experiência. Sim. Porque a vontade, ela sempre supera a experiência, sempre. Em todo sentido. E envolve os treinamentos também. Desculpa, chutei. Os treinamentos, né? Está sempre melhorando essa equipe. A todo momento. Aí depende um pouco da cultura. Tem muita cultura voltada a conhecimento. Nós temos uma trilha de conhecimento que todo colaborador ele faz, que são alguns cursos que tem que ser feito, entendeu? Além dessa constante atualização. Então tem que estar, né? A gente, por exemplo, quando a pessoa vai fazer o onboard, ele recebe primeiro um dicionário para entender as nomenclaturas, porque foi um brainstorm, viu? Que a gente fez isso, foi tão legal. O brainstorm foi assim, gente, quando você chegou aqui, como que você gostaria de ter sido recebido aqui? Olha, uma humildade, porque imagina um gestor que está preocupando em como que o colaborador se sente ao chegar. Eu cheguei, aí eu comecei a ouvir. Eu fiquei um pouco perdido, vocês falam, parece que é outra língua. Nossa, vocês isso, vocês aquilo. Pensa só, a quantidade de colaborador que chega, né, numa nova empresa e ela fica perdida, ela não consegue entender no começo. Sabe aquela sensação ruim? Não é confortável, né? Então, a gente fez todo um processo realmente de brainstorm, entendemos e criamos o que a gente lá, né, temos esse processo de onboard. Então, ele ganha dicionário, ele ganha jornada, ele ganha até quem que ele tem que seguir para ele poder se aperfeiçoar mais rápido naquilo que ele está se propondo. Então, a gente guia, ampara, cuida. Ele tem um padrinho ou uma madrinha lá dentro da empresa quando ele chega, porque essa pessoa é assim, ó, constantemente estar atualizando as pessoas no conhecimento. Mas o fato quando a pessoa ela chega, às vezes ela vem, é um momento que ela está mais assim, com vontade, mas ela está menos preparada. Então, você tem que encurtar achatar mesmo essa curva de aprendizado. Então, quando ele tem um padrinho, uma madrinha, eu reparto a responsabilidade e a pessoa se sente acolhida. Ela não está sozinha ali. Nós estamos juntos. Não é a empresa contra mim, porque às vezes tem empresas que, dependendo da forma com que conduz, parece que a pessoa ela não se sente nem bem-vinda, né? Então, assim, é uma pessoa que está junto e que vai encurtar esse aprendizado. Tem que ser contínuo. A gente tem lá brainstorm contínuo. Todo mês tem a data do brainstorm. Nós temos também antes tinha mais isso, agora menos um pouco, mas são os workshops, que são cursos que as pessoas fazem e compartilham o conhecimento com o resto da equipe. Então, assim, o aprendizado é contínuo, tem que ser todos os dias. Reuniu de manhã e tem que ter práticas diárias. De manhã, reuniu, conversou, alguém tem que trazer alguma coisa do mercado, alguma coisa sobre marketing, alguma coisa sobre venda. Não é só chegar, abrir a empresa e vamos sentar e fazer o que tem que ser feito. A gente tem que ter momento de troca, né? Porque isso você faz o quê? Você estimula a equipe. Aquela pessoa que não gosta muito de procurar, ela fala assim, nossa, vou falar alguma coisa nova, eu vou procurar. Então, assim, cultura são situações que você vai colocando dentro da sua empresa que vai fazendo as pessoas mudar a atitude dela lá.
no dia a dia, do lado de fora da empresa. Então, às vezes, ela nem ouvia podcast, mas quando vê alguém foi e compartilhou na reunião de manhã, fala assim, não, porque eu ouvi isso. Nossa, parece que esse negócio é legal. Então, você muda o comportamento da pessoa, assim. Então, assim, é importante. Na parte de atendimento, então, hoje a gente não fala mais de atendimento nem de pós-venda, né? A gente realmente, hoje o pós-venda, ele é o novo setor de venda. Então, hoje a gente chama muito de sucesso do cliente em escritórios, né? Mas o que é o sucesso do cliente? É entender o quão esse cliente ele está satisfeito ou não, né? E para poder fazer upsell, para poder conversar. Esse sucesso do cliente é um ambiente que requer muito treinamento, muita atualização. Só que pensa só, como cansativo é para a liderança se tudo é a liderança que tem que ficar puxando, sabe? Faz esse curso, faz isso. Por isso que a cultura é algo que acelera o crescimento da organização. Porque não depende só de uma pessoa. Você faz com que todo mundo tenha aquela mesma dinâmica de busca por conhecimento. E melhora o convívio dos funcionários, né? É demais. Demais. E teve aumento dessa interação, assim, nas empresas, dos funcionários com os colaboradores, com os empresários? Você teve esse aumento de interação? Com certeza. Hoje, às vezes, grandes empresas que têm níveis hierárquicos muito grandes, elas têm até um evento que eu conheci de algumas empresas, chama de portas abertas, que é a alta gestão tendo um dia na empresa para que, às vezes, o colaborador que é chão de fábrica possa ir lá e falar, ter um momento de abertura. Porque grandes empresas, elas não conseguem fazer a gestão horizontal. Elas precisam fazer gestão verticalizada, liderança mesmo, verticalizada, né? E nesse caso, eles têm esses momentos. Então, assim, hoje é diferente. Não vou falar por todos, eu acredito que depende muito da cultura, da empresa, do gestor. O gestor, gente, ele é o curador da cultura. É ele que faz tudo acontecer, no sentido assim, é ele que coloca o tom, o jeito que as coisas vão acontecer dentro da empresa, entendeu? Se ele é muito rígido e a pessoa ela fala e naquele primeiro momento ele não aceita, ela nunca mais fala. Às vezes uma pessoa extremamente criativa, ótimo. Mas isso tem mudado muito, tá? Hoje a gente vê que as gestões e a hierarquia estão mais horizontais, ou seja, todo mundo fala, colabora, entende? Até porque essa nova geração é uma geração que ela entrevista a gente na hora da entrevista. Essa semana eu fui fazer entrevista, a menina chegou com um caderno, com 5 perguntas pra mim, tava entrevistando pra ver se minha empresa era boa pra ela. Meu Deus. É assim que funciona. Sacanagem. Eu gostei demais, porque como a gente tem cultura, mas quais são as práticas internas para poder me ajudar a evoluir? Ela não tinha experiência nenhuma, mas ela estava me entrevistando. Aí eu fui falando de tudo que a gente tem no nosso código de cultura, que a gente tem um manifesto, né? Que a gente tem... Nossa, eu fui falando tudo, que a gente tem, né? Tudo lá. Aí ela olhou e falou assim, nossa, mas agora... E eu falei assim, no fim eu perguntei, mas eu passei na sua entrevista? Ela falou assim, não, fiquei com mais vontade de trabalhar aí. Eu falei assim, que ótimo. Mas você vê o seguinte, que hoje tem uma liberdade muito grande, que mudou muito. Sim. E essa nova geração, a gente não pode fechar os olhos. É o jeito que tá vindo. Entendeu? Então, assim, gestões estão se adaptando, porque senão vai ficar sem colaboradores, vão ficar sem pessoas. E essas pessoas são extremamente talentosas, entendeu? São pessoas que não vêm só para fazer, sabe aquela coisa do trabalho manual? Elas querem somar. O que um colaborador quer? O colaborador ele quer ter o tal do propósito. Mas o que é propósito? Ele sentir que naquela corporação ele não é só mais um, de pegar e colocar algo em outro lugar. Que alguém pergunta para ele se importa com a sua opinião. O que a gente poderia fazer? Tal. Por isso que os brainstorms são tão legais. Porque as pessoas se sentem importante. Falam, poxa, olha, mudaram algo e foi porque eu falei. E conta aquilo com orgulho. E ótimo, é assim que tem que ser, entendeu? Hoje tem mudado bastante isso. Graças a Deus. Mas assim, realmente a gente está vendo uma geração que está vindo aí com tudo muito, muito fácil, vamos dizer assim. Exato. Tá muito fácil. Você está vendo alguma dificuldade de arrumar esses colaboradores assim, que tenham realmente essa garra, essa gama, essa vontade de crescer? Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, viu? Bastante difícil, porque, assim, quando a gente abre o processo de seleção, tem muita gente que não está trabalhando há muito tempo. A gente pergunta se leu, se ouviu um podcast, se fez nada. Eu falo que eles têm uma profissão, sabe qual que deveria colocar? Scroller. É a pessoa que é especialista em enrolar a tela. Né? Tem muitos especialistas em enrolar a tela. E só que isso faz com que as pessoas, a parte de imaginação, de criativo, ela não seja... não é ativada. Então, assim, as pessoas cada vez menos criativas. Você coloca uma situação, a pessoa parece que ela se torna apática diante de situações. Então, assim, tá muito difícil realmente de encontrar pessoas que
Encontra, tá? Encontra, sem experiência, porque algumas empresas só contratam com experiência, então a pessoa ela também quer ter oportunidade, mas é cada vez mais difícil. A gente tem uma geração aí de pessoas que, né, de jovens, vamos falar assim, que eu acho que recebeu as coisas de uma maneira um pouco fácil e que às vezes, sabe, é mais difícil de você, sabe, fazer entender que tem uma jornada, que você pode ter, sabe, uma vida profissional e etc. Que para chegar no ápice, né? Chegar no ápice, né? Para que, tipo assim, pra você chegar no cargo de gestão de uma empresa demora, não é um negócio que você vai aprender do dia pro outro, né? Essa geração não entendeu isso ainda. Então, é uma geração muito rápida, né? Que quer tudo na mão. Até por conta dos exemplos que a gente vê dentro do digital, né? Sim. Sei lá, alguém que tem sei lá quantos anos, que fatura, sei lá, milhões, e parece que tudo fica fácil ali no digital. Não é? Você olha o digital, tá tudo fácil, é tudo rápido, é bonito. Só que na hora que ele chega no dia a dia, gente, a realidade é outra. É pancada, né? É pancada, porrada, é tiro, é foguete, trem ferve, né? Esfola, é tudo. Quando vê na primeira vez que percebe que tá sendo, sabe assim, olha, nós temos essa meta, tal, sai rápido. Não, mas não era isso não, parece que lá no Instagram era mais gostoso de ficar vendo o pessoal. E assim, e muitas vezes eu tenho muito disso, tá? Quando isso também tá no livro Sonho Grande, que eu li, né? O Sonho Grande, eles tinham essa prática de contratação. Então, a gente está falando de uma prática de contratação que é até legal, que vale até hoje, mais hoje até por conta dessa geração, que é lá dos anos 90, né? Que eles sempre procuravam pessoas, tem até uma sigla em inglês, mas eu vou falar em português aqui, tá? Que eu não tô lembrando certinho. Pessoas pobres, fala pobres, tá? Ou pessoas com menor poder aquisitivo, inteligentes e com vontade de mudar de vida. Eu escutei isso num podcast essa semana, foi do Primo Rico? Não, foi de um podcast em Juízo, que é um podcast de gestão de escritório de advocacia. Eles falaram exatamente isso, pessoas pobres, né, com a questão financeira, inteligentes e com vontade de mudar. Vontade de mudar. Isso, gente, quando você encontra esse perfil, não precisa ter experiência nenhuma, porque a pessoa que ela tem vontade de mudar e é inteligente, ela faz o que ela quiser. Né? Então, assim, os cases que eu tenho dentro da minha realidade, você pode pensar em pessoas, né? A nossa audiência pode pensar em todas as pessoas que eles têm, você pode ver. As pessoas que dão valor são aquelas que têm uma situação um pouco mais, vamos dizer assim, vulnerável, né? E não é só aquela que precisa do dinheiro, não, tá? Tô falando de pessoas que querem mudar de vida, querem fazer uma história. Aí, na maioria das vezes, por exemplo, nos meus casos, tá? Eu tenho a Bruna, que está lá comigo, hoje ela é minha gestora de operação. Ela é extremamente inteligente. Quando ela começou comigo, ela trabalhava numa empresa de móveis do tio e fazia bombons e vendia bombons, né, junto. Então, assim, na hora que você coloca uma pessoa dentro, né, com uma carteira assinada, tal, a pessoa ela dá um valor naquilo, mas não é os jovens, a maioria dos jovens hoje não faz isso. A Bruna, inclusive, né, a Bruna é amiga minha, Batata. Ela é sensacional. E ela empurra produto no C, cara, com a facilidade. Vocês estão treinando bem, viu? Porque o menina que empurra produto na gente, cara. Se você ela não empurra, não. Ela mostra o produto, faz você entender o benefício. Tipo assim, a Bruna, ela é pequenininha, meiguinha, assim, sabe? Meiguinha mesmo. Bem cara de menininha mesmo. Então você vai conversando com ela, quando vê do nada, você já tá dando 300 conto na mão dela. Mas que negócio que é esse? Como assim? Brincadeira, Bruna. E não sabia nada de digital, foi pra lá, vendia bombom. E assim, mas tinha vontade, foi criada pela avó, uma vida mais difícil. Então você verifica que é isso, uma pessoa inteligente. Ela tem 19 anos, ela cuida da operação melhor do que uma pessoa que tem experiência. Por quê? Porque ela tem vontade. Ela chega todo dia de manhã, 7h30, 7 horas da manhã, e fala assim, olha, eu estava estudando isso e vi isso, isso e isso. Então, assim, eu falo muito isso quando a pessoa ela quer crescer na empresa. Todo mundo fala o seguinte, né, na entrevista. Por que você saiu do último emprego? Não, porque eu não tinha oportunidade de crescer. Ou então, por que você quer entrar aqui? Porque eu quero crescer. Aí, é uma questão muito interessante, que é o que eu falo para todo mundo lá. Você quer um cargo? Você primeiro se comporte como se estivesse nele. Porque esse cargo ele já é seu. Então, por exemplo, a Bruna, para ela ser gestora de operação, ela já se comportava como tal. Ela só ganhou a nomenclatura. Porque às vezes a pessoa quer crescer, mas ela não faz absolutamente nada. Entendeu? Faz absolutamente nada. Mas é claro que a empresa ela tem que mostrar que existe um caminho. Entendeu? Ainda a responsabilidade é do gestor. Estimular isso é do gestor. E você dá palestras, cursos assim para gestores ou não?
Eu tenho feito algumas palestras, eu acho que é bem bacana compartilhar conhecimento. Eu falo assim, eu não sou palestrante, mas é que a gente, depois de 16 anos, eu ainda converso todos os dias com gestores, a gente entende as dores, eu consigo enxergar gestões que dão certo, gestões que não dão certo. O porquê que essa funciona e essa não, eu acredito que eu posso contribuir bastante. Então, Sua experiência é muito vasta. Eu tô indo hoje, a gente está pro evento amanhã, lá em Barueri, lá em Alphaville, para uma convenção nacional de uma franqueadora que está internacionalizando. E nós vamos falar sobre governança, sobre modelo de gestão, sobre pós-venda não, sobre o sucesso do cliente, como que essa franqueadora está se portando para poder realmente exponencializar mais. Mas é mais para dar essa visão do contraponto. Quando os gestores chegam lá, o que eles gostam? Não é da ferramenta só de tecnologia, mas é como que essa visão, eu falo que hoje a gente tem uma comunidade de gestores, tá? A gente faz um evento, é bimestral, é o Expert Pro, esse evento ele é exclusivo para clientes, porque eu vou mostrar as melhores práticas. Então, assim, eu não vou falar teoria. Vou falar o seguinte, eu tenho franquias que estão fazendo isso, cresceu X%. Esse é o passo a passo das franquias que estão crescendo. Não obrigo ninguém a fazer nada, mas eu trago insight. E o que as pessoas querem? Sair da bolha. Eu não quero ouvir uma teoria, ou até mesmo ir lá no chat GPT e perguntar algo. Eu quero saber o que alguém está fazendo e está dando certo. Porque isso encurta o caminho. Em vez de eu ficar 1 ano testando, poxa, a Etienne vai falar isso, olha, tal dia. Né? Então, por exemplo, quando eu falei de planejamento estratégico em janeiro, eu falei assim, olha, as empresas que mais cresceram no ano passado têm esse modelo de planejamento estratégico. Vou lá e ensino passo a passo, exclusivo para clientes. Então, hoje nós somos uma comunidade, sabe? Eu falo, são mais de 70 gestores de redes e franqueadoras e eu tenho essa prática já de conversar, de ir. A gente tem a gente vai nas corporações também para conhecer um pouco da operação, entendeu? Então, a gente já faz isso. Certinho. Muito legal. Etienne, a gente já está caminhando para o final. E você queria deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí? O que você gostaria de falar para eles? Olha, eu gostaria primeiro de agradecer. Se você quiser olhar, tem aquela câmera ali. Eu gostaria de falar que quando a gente pergunta, né, o que tecnologia tem a ver com gestão? Absolutamente tudo, porque a tecnologia ela é o meio que vai diminuir esse caminho entre o que você faz e o objetivo que você quer alcançar. Então, não pense 2 vezes quando for pensar ou estrategiar sobre inovação, tecnologia. Pondere muito sobre contratação, analise mesmo, que esse é o papel do gestor da liderança, mas nunca deixar de pensar como que as pessoas são parte determinante do seu negócio e como a tecnologia ela ajuda sim, mas como que essas pessoas elas podem potencializar. Então, assim, sempre pessoas, nenhuma tecnologia substitui e eu tenho certeza que o seu negócio ele vai prosperar muito com tecnologia e pessoas aliadas. É isso. Que é isso? Você quer deixar seu Instagram da empresa, alguma rede social? Sim, olha, eu gostaria que você, que está me ouvindo aqui nesse fantástico podcast, pode me seguir no etiennecris.tech, tá? Lá a gente tem colocado alguns conteúdos e também no @adaptweb.tech, que é hoje a nossa plataforma de negócios, né? Que é onde a gente tem aí algumas plataformas, bastante. Nós temos o GR Pro, a plataforma de gestão, tá? Se você precisar de eficiência operacional, controle de tarefa, processos e automação, é nele. Bot de WhatsApp também. Nós temos a Bitoken, que era para programas de afiliados, para você fidelizar todos os seus clientes. E também temos o Pulse, que é para projetos de Omnichannel. São os projetos que a gente está trabalhando hoje. Muito legal. E já aproveitando que você já vai seguir a Etienne e a AdaptWeb, já segue o @podcast, o Podfarma Podcast nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. Vai lá no YouTube, já se inscreve, já ativa o sininho para você não perder nenhum episódio desse podcast que tá cada dia mais incrível, né, Cris? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Acho que foi de grande aprendizado para todos. Aproveitei muito, Nossa Senhora. E, gente, muito obrigada a Santa Maria, G-Motors. Se você está precisando trocar seu carro, eles vão te auxiliar em todo o processo. Vou deixar pra você falar. Uai, porque você tomou 2. Eu errei todos. E ele tomou 2. É dele a fala, é dele. Muito obrigado a Nini Sorveteria que tá nos ajudando, que nos deu esse milkshake. Hoje tá uma delícia. Aí, ó, depois do chat de GPT que eu já pegar a cantada, eu já sei onde que eu vou levar. Vai levar, encontro já tá marcado. O meu encontro já tá marcado. E agradecer também a Mauri Contabilidade, né? Contabilidades, lembrando, aí o Leão vai pegar todo mundo agora. Sim, então vamos diminuir é um dinheiro que você não vai ver mais, então é melhor você diminuir essa parcela aí. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Lembrando que novos episódios todas as quartas-feiras, às
19 horas. Certinho, gente. Tiene, muito obrigado. Gente, obrigado. Cris, obrigado. Igualmente. Obrigada, tchau, tchau. gente. Que prazer.